E agora vamos ao nosso quadro Mais Cinema. E para falar de cinema, recebo aqui nosso comentarista Felipe Brida. Boa noite, Felipe. Boa noite, Elaine. Felipe, vamos começar falando das estreias nas salas de cinemas brasileiras aqui. O que a gente pode esperar para esse fim de semana no Brasil? Elaine, semana passada a gente citou aqui no programa a estreia do Hobbit, mas na verdade ele teve uma exibição só de pré-estreia e ele entrou definitivamente em cartaz, inclusive em Catanduva, as cópias dublada e legendada e 3D também do final da saga do Hobbit, né? O Exército, a Batalha dos Cinco Exércitos. Então esse é a estreia mesmo nacional que está passando no país todo, aqui em Catanduva também. E temos outros filmes que eu vou citar, que são as estreias no Brasil, mas não temos em Catanduva. Por incrível que pareça, temos 4 filmes brasileiros estreando, né? De uma vez só, numa tacada só para final de ano. A Irmã Dulce, né? Que é a vida da Irmã Dulce, o filme que pretende aí ser uma boa biografia, né, religiosa, como tem muitos filmes religiosos que eles vêm fazendo aqui no Brasil. O 30, que é a biografia do Joãozinho 30, com Matheus Nachtergaele. As Aventuras do Avião Vermelho, que é uma animação, né? E o filme Apneia, com a Marjorie St. Ano, um filme novo aí também brasileiro. Temos a estreia do Ouija, né? O Jogo dos Espíritos, que é aquele filme sobre a tábua lá de Ouija, de invocação de espíritos, né? E um filme policial chamado O Mensageiro, com o Jeremy Renner, Michael Sheen e o Andy Garcia, que é um filme policial, dizem ser bastante bacana. O filme também está estreando nas salas de cinema no Brasil, tá? Em Catanduva temos apenas o Hobbit, né? E também as Aventuras de Paddington, que continua, que nós falamos semana passada. Então agora vamos para o lançamento em DVD, Felipe. Quem quiser ficar em casa no fim de semana, o que está saindo novo em DVD? Bom, Elaine, nós separamos aqui 3 filmes lançamentos e nós vamos falar de um filme brasileiro, né, de bastante impacto aí, que é O Lobo Atrás da Porta, né? Um filme que tem um título bem chamativo também, e podem ir atrás do título chamativo porque o conteúdo dele é excepcional. É um grande trabalho de elenco, né? Milian Cortaz, a Leandra Leal, a Fabiola Nascimento e o Juliano Casarré. Eles fazem os 4 personagens centrais de uma história bastante tétrica aí, e que vai levando o espectador para caminhos cada vez mais confusos, né? Ele conta a história de um homem chamado Bernardo, né? Ele trabalha numa companhia de ônibus, que é o Milian Cortaz. Ele é casado com a Silvia, que é uma dona de casa, a Fabiola Nascimento, e eles têm uma filha pequena. Aí esse Bernardo se envolve amorosamente com uma menina, né, a Rosa, que é a Leandra Leal, e aos poucos essa relação vai ficando muito atormentada, vai sendo um tormento para os 3 envolvidos aí nessa questão da traição, né, com algumas questões trágicas pairando sempre no ar. Então a história, a premissa básica do filme é essa. Eu não posso falar muito, Elaine, porque fica difícil para a gente divulgar uma questão básica do filme, que ele é baseado num caso policial muito famoso que aconteceu no Brasil. Se você pegar a capinha, está escrito embaixo, baseado em fatos reais. Só que em nenhum momento você lê, né, na capinha qual é o caso, porque se eu falar aqui, o que acontece? As pessoas que lembram do caso que aconteceu 30, 40 anos atrás, vai saber qual que é o desfecho da história, né? E o trunfo do filme ali também está no desfecho. Então, ele é baseado num fato real que aconteceu no Brasil muito tempo atrás e que chocou muito a população brasileira. Então, esse filme é uma adaptação, porque ele se passa no tempo atual, dessa história de amor, vingança, traição, chantagem, extorsão, né? E o filme, ele ganhou, por onde passou, ele ganhou vários prêmios internacionais dos festivais independentes aí. Havana, Guadalajara, Miami, São Sebastião e o Festival do Rio, que deu a Leandra Leal melhor atriz e o melhor filme para o Fernando Coimbra, que é a estreia dele neste filme. Podem assistir, é um filmão brasileiro, diferente aí, na linha meio drama, meio suspense, policial, tem um pouquinho de tudo e o público não vai se arrepender.
Então fica aí a dica, Lobo Atrás da Porta brasileira. Agora a gente vai falar de um outro lançamento em DVD, que a gente já falou também quando ele estava em cartaz, que é a animação aí, Os Carros de Asas, Aviões 2. Aviões 2, aí botaram um subtítulo, Elaine, Heróis do Fogo ao Resgate, porque tem tudo a ver com a historinha, né? O Dusty, que é o aviãozinho do filme anterior, que é do ano passado, né, de 2013, o Aviões 1, ele está quebrado, né, como que foi o final da outra história, e ele está obsoleto agora. Então, para ele poder se sentir útil, ele se envolve com um grupo de aviões que trabalham com resgate no fogo, né? É uma espécie de corpo de bombeiros, né, lá dos aviões. Então, eles têm que apagar incêndios nas matas e trabalhar com alguns incêndios na cidade também. Então, ele vai para este trabalho novo aí, por isso ele vai passar por um treinamento especial. Assim, Elaine, continua com o elenco, né, que é a voz de atores famosos, Ed Harris, Danny Cook, Hal Holbrook, Stacy Keach, a Terry Hatcher, tem um monte de gente famosa para um filme bem pequeno da Disney, né? É um filme assim de pouca proporção da Disney, não teve muita repercussão em bilheteria. De vez em quando a Disney, ela não faz só as suas obras-primas, né? Ela acaba fazendo algum filme para pegar um outro tipo de público. Por exemplo, esse filme é mais o público bem infantil, né? O Aviões 1 e Aviões 2. Não deu muito certo, tanto é que o filme ficou rapidamente esquecido e eles fizeram uma continuação em pouco tempo. Em menos de um ano saiu a segunda parte do Aviões, né? Então, assim, é para um público bem assim, para as criancinhas mesmo, acho que vai gostar mais do filme. Para público adulto, hoje eles exigem muito mais, a Disney tem muito mais a oferecer. Por exemplo, está saindo agora, vai estrear na véspera de Natal, Operação Big Hero, que foi indicado ao Globo de Ouro, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, que é a aposta de final de ano da Disney, assim como o ano passado foi o Frozen, né? E o Aviões 2 está aí em DVD, eu não gostei nem do primeiro nem do segundo, mas fica aí para as crianças, os pais que quiserem assistir com as crianças pequenas. Então fica aí mais uma dica, Aviões 2, agora a gente vai falar de Sangue e Honra, Batalha dos Clãs, é uma continuação do filme. Isso, o primeiro, Elaine, que é de 2011, Ironclad, né? É de 2011, é uma produção inglesa, né? E contava a história do cerco, uma história real, né, que aconteceu na Inglaterra, o cerco do castelo de Rochester, né? E aqui eles continuam a história, né? Depois que eles conseguiram salvar parte da população e colocar dentro do castelo de Rochester, né, na Inglaterra, agora eles têm que se juntar, as pessoas sobreviventes, né, os guerreiros do século XIII, os cavaleiros templários, na verdade, eles vão ter que salvar o restante da população de um ataque celta que está para vir. Então, é uma produção Inglaterra-Sérvia, todo rodado em estúdios na Sérvia, belíssimo, né? O trabalho de produção deles, de figurino, as cenas de batalha são poucas, mas são bem cuidadas. É um filme menor, né? Foi todo feito em estúdio. Não tem elenco conhecido, assim como no primeiro tinha o Brian Cox, o Paul Giamatti, essa segunda parte não tem. Tanto é que eles até omitiram a parte 2 do título, só chama Sangue e Honra, Batalha dos Clãs. Eu aconselho para quem gosta de filmes sobre a Idade Média, né, e conhecer uma história diferente da Inglaterra, um outro ponto de vista, que foi essa questão aí do cerco do castelo de Rochester, que é uma história famosa na Inglaterra e que agora a gente pode ter acesso. Então agora a gente vai falar, fica aí mais essa dica, Sangue e Honra, Batalha dos Clãs. A gente vai falar um pouquinho sobre o Globo de Ouro. Nesta quinta-feira saiu a lista dos indicados aí ao Globo de Ouro. Felipe, algum favorito ou não? Elaine, por incrível que pareça, assim, se a gente for olhar bem a lista dos filmes e a gente for comentar com o grande público, pouca gente ouviu falar dos filmes que estão sendo indicados. Não tem nenhum filme de grande repercussão, não tem nenhum filme estrondoso, tanto de bilheteria quanto de comentário de crítica. Então, por enquanto, tá um mistério, né? E assim, boa parte dos filmes a gente não vai ter acesso ainda. Por quê? Porque os filmes estão estreando tudo no começo de janeiro nos Estados Unidos e vai vir para o Brasil na segunda ou terceira semana de janeiro até metade de fevereiro. Ou seja, o Globo de Ouro vai ser dia 11 de fevereiro e, como sempre acontece,
a gente não vai ter assistido todos os filmes, né? Dia 11 de janeiro, desculpa. Então, Elaine, o que acontece aqui? Nós temos a lista que foi divulgada, né, os indicados na quinta-feira. Na quarta-feira foi o SAG, Screen Actors Guild, que é o prêmio do sindicato de Hollywood. E o que eles fizeram? Boa parte dos indicados ao SAG continuam no Globo de Ouro, diferente do ano passado. E os dois prêmios são um termômetro para o Oscar, que vai ser agora em fevereiro, dia 22 de fevereiro, né? Do ano que vem. Então a gente tem mais ou menos uma estimativa do que pode vir para o Oscar. E eu acredito que dessa lista do Globo de Ouro vai sair muita coisa para o Oscar. Nós temos assim, vou citar só 4 filmes que são os 4 com o maior número de indicação. Birdman tem 7 indicações, melhor filme comédia musical, diretor, ator por Michael Keaton, que foi o Batman lá atrás, né? Atriz coadjuvante para Emma Stone, que é uma boa atriz. O Edward Norton sendo indicado aqui, ator coadjuvante. Melhor roteiro e melhor trilha, ou seja, os principais prêmios, que é filme, diretor e roteiro, o filme está sendo indicado, tá no top aqui com 7 indicações. Recebeu um título provisório, e parece que vai ter esse título no Brasil, chamado A Inesperada Virtude da Ignorância, o Birdman. Em segundo lugar tem o Boyhood, da Infância e Juventude, junto com o Jogo da Imitação, com 5 indicações. O Birdman, Elaine, ele fala a história de um homem que sempre foi um ator que interpretou um personagem chamado Birdman no cinema, né, uma história ficcional, e aí ele quer sair desse personagem e criar uma coisa nova. Então ele vai entrar num processo criativo diferente. E ele reúne um elenco para fazer um trabalho com ele. Então fala sobre a própria indústria de cinema nos Estados Unidos, né? É um filme metalinguístico. O Boyhood, da Infância e Juventude, o Richard Linklater juntou o seu ator preferido, né? Que é o Ethan Hawke, que ele fez ao Antes da Meia-Noite, a trilogia lá, e fez um filme meio que biográfico dele, falando das etapas da vida do próprio diretor, da infância e juventude. E o Jogo da Imitação, que é um baseado em fatos reais, que é a biografia do Alan Turing, que é um matemático que colaborou para fazer segredos na Segunda Guerra Mundial durante a guerra, né? Então, ele armou várias estratégias por meio dos números. Então, uma história biográfica aí, tem 5 indicações. E por último, o Grande Hotel Budapeste, que esse eu vi porque já tem em DVD, é maravilhoso. É um filme que eu recomendo todo mundo assistir. Tem 4 indicações, que é filme, diretor, ator por Ralph Fiennes e melhor roteiro. Então temos, Elaine, muita coisa assim ainda duvidosa no ar, né? Tem filmes que a gente não sabe como que vai ser, se vai dar certo ou não. Os filmes vão vir tudo para o Brasil no começo, na metade para o final de janeiro, quando a premiação já estiver bem em cima, né? E os principais prêmios. Porque o restante aqui, por exemplo, melhor animação tem 3 já para as pessoas locarem, né? Então tem muitos filmes que já tem indicações menores, mas já está disponível para as pessoas assistirem. Bom, então agora a gente vai para um momento tão esperado, a dica do crítico. Felipe separou pra gente a Revolução dos Bichos e agora a gente vai falar um pouquinho, tem relação com o livro, né, Felipe? Total, é uma adaptação. O livro sai em 45, Elaine, em plena Segunda Guerra Mundial, o George Orwell, né, um livro famoso. E aí, na Inglaterra, 2 diretores fizeram a versão para animação, né, para desenho, da Revolução dos Bichos, 9 anos depois, em 54. O filme foi indicado ao melhor BAFTA, né, o Oscar britânico de animação, né, e ele fala sobre a Granja do Solar, aquele livro famoso que a gente já viu, né, todo mundo acho que já deve ter lido, que se passa na Granja do Solar, que é um local onde vários animais estão num estábulo, né, e aí eles se revoltam contra os maus tratos dos donos, né, dos proprietários do local, que são humanos. E eles assumem as formas humanas e vão subindo ao poder gradativamente. Então o filme, ele mais ou menos, ele é metafórico, claro, e ele é uma bandeira, ficou muito claro na época, uma bandeira sobre o totalitarismo, sobre o comunismo, né, as formas de poder que os animais detinham, né, e começam a deter ao longo do tempo. E o filme, ele fez bastante sucesso na Inglaterra em 54, veio para o Brasil de forma cult, aí pouca gente viu, né, os filmes cult, bem restrito, e agora a Versátil descobriu esse filme
para lançar para o público. Um filme de 1h15, super legal, mas não é uma animação para criança, é uma animação para adulto, né? Ele é bem fiel ao livro do Orwell e ele tem traços bem singelos no desenho, né? Não era a época ainda de computação gráfica, né? E eu aconselho as pessoas a assistirem a Revolução dos Bichos, que já tem disponível em DVD. É a dica do crítico para esse final de semana. Então fica aí, Revolução dos Bichos. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Elaine. O Novo Jornal fica por aqui. A você uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Novo Jornal, segunda edição. Apoio Caixa. Quem poupa realiza. Poupe na Caixa você também. Nova TV, mais perto de você.